de número 2, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 11. Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 5 até o versículo de número 11. Os irmãos acharam? Todos encontraram? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os irmãos podem se assentar, por favor. Nós estamos hoje concluindo, na verdade, a série de mensagens que está falando a respeito das pessoas imperfeitas serem bem-vindas. Então, nós estamos trabalhando com esse texto, com esse tema, melhor dizendo, que pessoas imperfeitas são bem-vindas. Nós trabalhamos com algumas pessoas imperfeitas na Bíblia, mas hoje eu estava comentando na escola dominical que hoje é um dia especial para os cristãos, para todos os cristãos. Então nós somos cristãos evangélicos e, portanto, nós estamos inseridos no contexto de cristão, e nós cristãos, e nós estamos nesse mundo. E o mundo todo, as pessoas cristãs do mundo todo estão comemorando hoje um dia, fazendo menção de um dia especial. Um dia para celebrar o dia da passagem, o dia da Páscoa, o dia da libertação. No Antigo Testamento, o Pessah, que correspondia à libertação do Egito. No Novo Testamento, a libertação do pecado, a libertação do mundo de erros, não é? A libertação de nós mesmos. Então hoje nós vamos concluir essa série de mensagens. Estamos muito gratos a Deus, porque tem sido uma bênção para a nossa vida, pelo menos para a minha. Eu acredito que para dos irmãos também, para a igreja também, e tem sido uma bênção também para as pessoas que têm nos acompanhado durante essa série de mensagens. Eu quero agradecer aos nossos irmãos que nos assistem, e também aqueles que posteriormente farão uso desse vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós estamos tratando nessa noite do Cristo, o perfeito, que se tornou imperfeito, para que os imperfeitos se tornassem perfeitos nele. Então nós vamos falar sobre o Cristo, que é perfeito, que se tornou imperfeito, para que o Celso imperfeito se tornasse perfeito, mas não em mim mesmo. Isso em mim não habita bem algum. Eu sinto muita vontade de fazer muitos bens, você também deve sentir, mas nós falhamos. Então, diante da minha imperfeição, ou diante da perfeição de Jesus, nós podemos nos transformar, ou nos tornar perfeitos, mas não em nós mesmos. Se tornar perfeito nele, em Jesus. E fizemos essa leitura dessa palavra nessa noite, e aí me veio ao coração um pensamento. Bom, se nós estamos falando em pessoas imperfeitas, por que hoje a gente vai falar em pessoas perfeitas? Se nós estamos sempre falando em pessoas que são imperfeitas, segundo a ótica de todos os que estiveram ali com Cristo naquele momento, por que agora nós vamos tratar de pessoas perfeitas? Porque nós vamos nos chamar de perfeitos. A palavra perfeito, ela aparece 19 vezes no Novo Testamento, como o significado dessa palavra no original é teleios, que significa completo, maduro, plenamente desenvolvido, adulto, levado ao seu estado final, acabado, não faltando nada, íntegro, em bom estado, consumado. Inclui a ideia de inteiro.
essa completude que a gente pensa assim, bom, se a gente está falando de perfeito nessa noite, e nós estamos falando de que o homem perfeito é o homem completo, essa completude só é atingida nele. A completude, a inteireza, nós só podemos ser o que devemos ser, o que precisamos ser, se estivermos em Jesus. Aleluia. Porque fora dele, nós somos quase que bichos. Alguém pode falar, mas como? Eu não sei se você já frequentou um centro de Umbanda, mas lá no centro de Umbanda, as pessoas se tornam cavalos de Satanás. Ele até diz, não é? Não sei se alguém já foi, ele fala assim, o meu cavalo. Quando ele se pronuncia, ele fala assim, o meu cavalo, se referindo à pessoa que ele está possuindo. Então, fora de Cristo, não há inteireza no homem, não há completude, não há nada consumado. Por isso que Colossenses, capítulo de número 1, versículos 28 e 29, vai dizer, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, a eficácia do seu poder, que opera em mim poderosamente. Então, quando a gente pensa em estar em Cristo, essa palavra talvez ela tenha uma dificuldade de interpretação para nós, mas o em Cristo é por e com. Então, como que eu me torno um homem inteiro? Como que eu me torno uma pessoa completa? É quando eu vivo por Cristo e quando eu vivo com Cristo. Aleluia. Você entendeu? Quando que eu me torno uma pessoa completa, uma pessoa inteira, uma pessoa perfeita, uma pessoa madura ou uma pessoa teleios? É quando eu estou vivendo por Cristo, eu estou vivendo com Cristo e Cristo está vivendo em mim. Aleluia. Eu não sei se ficou claro nessa noite, mas a partir desse momento eu posso entender assim, olha, fazendo um link com esse texto que nós acabamos de ler. Cristo, ele percorreu um caminho de ida. Você vai entender por que eu digo, para que nós percorrêssemos o de volta. Cristo percorreu o caminho de ida para que nós percorrêssemos o caminho de volta. Ida por quê? Porque sair de perto de Deus é sempre ir. Cristo deixa a sua glória, deixa o seu resplendor, deixa a sua majestade, e ele vai. Sempre quando sai de perto de Deus é ir. Volta, porque estar perto de Deus é para que todo homem foi feito. Por que volta? Você vai ver a imagem do filho pródigo voltando para a casa do pai. Porque embora ele viveu absolutamente longe do pai, o seu interior dentro de si, a Bíblia diz assim, olha, presta atenção nisso aqui, ó, e caindo em si, quer dizer, ele voltou para si. Há um movimento que atrai o homem para dentro de si. Talvez o que mais vai esclarecer para nós uma ilustração nessa noite é a posição fetal. É a posição do feto. A posição do feto é uma posição encurvada. Você pode perceber que isso é verdade, que quando nós estamos no momento de tribulação, no momento em que nós estamos chorando, e que a gente está desesperado e sozinho, a primeira posição que nós tomamos é a posição fetal. Talvez você já se deitou na cama assim, ó, e aí abraçou a perna e fez aquela posição assim, ó. É a posição de refúgio. É a posição em que nós encontramos segurança. E por que essa posição? Alguém pode pensar assim, mas por que essa posição? Sabe por quê? Porque o livro de Eclesiastes, o capítulo 3, o verso 11, diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também Ele pôs no coração do homem, o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender o que Deus faz inteiramente. Eternidade aqui é a existência contínua. O homem precisa voltar ao eterno, se preocupa com o eterno. Essa busca só é satisfeita plenamente quando ele encontra-se com esse eterno. Então, voltar para dentro de si. Entenda a imagem que eu estou mostrando.
voltar para dentro de si, é se voltar para o eterno. Eu preciso encontrar alguma coisa dentro de mim que satisfaça, que me traga proteção e que me traga alento para essa dor da minha alma. E aí, você abraça a sua perna, você cruza os seus braços, você se volta numa posição fetal, porque Deus fez. Há essa frase muito interessante, que Deus colocou um vazio dentro do homem, que ele só é plenamente satisfeito pelo próprio Deus. Então Deus nos fez, e dentro dos céus, dentro de você, existe um espaço vazio, que não é preenchido por nada nesse mundo. Você pode tentar preencher com a bebida, você pode tentar preencher com a droga, você pode tentar preencher com a noitada, com tudo que você quiser, até saindo da igreja, tentando achar um lugar melhor, alguma coisa melhor para você. Mas esse vazio, ele só será preenchido quando Deus preencher. Por isso que é em Cristo, porque um dos nomes de Deus é o Deus eterno, o Senhor dos exércitos. O Salmo 89, verso 8 diz assim: olha, ó Deus eterno, Senhor dos exércitos, quem é igual a ti? Poderoso és tu, Senhor, a tua fidelidade está ao teu redor. O único caminho para nós encontrarmos a perfeição, para alcançarmos essa maturidade, esse desenvolvimento pleno, é estar em e viver por Cristo. Atos diz assim: olha, pois nele vivemos, movemos e existimos. Vou falar de novo. Em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Qual que é a proposta dentro dessa introdução então? A proposta é que nessa noite nós precisamos aprender que nós vamos seguir os seus passos. Onde Jesus pisar, eu vou pisar também. E Filipenses mostra que passos são esses. A epístola de Paulo aos Filipenses é uma das cartas da prisão. Ela foi escrita da prisão de Roma. É uma carta cheia de ternura, dirigida a um grupo de cristãos que eram achegados ao coração de Paulo. Então você vai ver nesses capítulos Paulo preso em cadeias, derramando o seu coração à sua congregação, derramando o seu coração à sua igreja. O modo como ele se refere aos filipenses está lá em 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo de número 1, quando ele fala assim: agora, irmãos, olha só o que ele fala para a igreja. Ele fala para a igreja de Corinto, se referindo à igreja de Filipenses, ou de Filipos: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, o que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, uma delas é Filipos, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Agora presta atenção, olha o que a igreja fez. Não somente fizeram o que nós esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Aleluia. Havia uma disposição na igreja de Filipos, e isso, irmãos, é só quem consegue ter um encontro verdadeiro com Jesus, de entregar não somente coisas. Talvez nessa noite você entregou alguma coisa, você entregou uma oferta, você cantou, mas sabe que não é só isso. Alguém que disse assim, que se o seu culto, ou se a sua vida não é um culto, o seu culto não tem vida. Quando então, pregador, que eu tenho que me entregar e adorar a Deus? Sempre. Onde que eu tenho que adorar a Deus e me entregar a Ele? Em todos os lugares. Essa epístola, ela não trata de assuntos e erros doutrinários. É uma epístola que trata da experiência cristã. É uma carta que fala a respeito
da experiência cristã, cujo versículo chave é: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é o viver para você? Para Paulo, dirigindo a igreja de Filipos, o viver é Cristo. E se eu morrer, não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza. Porque ele diz assim em Romanos capítulo 8 e o versículo de número 18: para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Havia dentro do seu coração e dentro de si um sentimento de que o seguinte: olha, eu vivo 24 horas por dia para Cristo. Isso significava que o apóstolo, ele tinha duas opções: viver como Cristo, ou viver como Cristo viveu, ou morrer como Cristo morreu. Viver como Cristo viveu, ou morrer como Cristo morreu, e ganhar a vida eterna junto a Cristo. Paulo era um prisioneiro de Nero, era um preso com cadeias nos seus pés, com cadeias nas suas mãos. Ele era um preso. Só que é o seguinte, irmãos: os homens podem prender o nosso corpo, os homens podem tentar impedir a gente de falar alguma coisa, mas jamais qualquer homem pode prender a alma de alguém. E Paulo explode de 14 a 16 vezes nessa epístola a palavra, as duas palavras mais faladas nessa epístola. Uma epístola da prisão. Um preso muitas vezes está triste. Um preso tem a sua liberdade cerceada. Um preso não pode ver as suas famílias. Ele tem um momento de visita, tem um banho de sol, mas às vezes cortam tudo. Mas Paulo, diante da masmorra, na sua prisão, as palavras que ele mais usa para escrever a carta à igreja de Filipos são alegria e regozijo. Você consegue sentir alegria na tribulação? Você consegue sentir alegria quando as coisas não vão bem? Só quem vive plenamente para Cristo pode entender isso. Você já deve ter acontecido com você de estar numa luta, numa guerra dentro da tua casa, e se pegar lá no teu trabalho assoviando um hino, e cantando um hino, e fazendo uma oração. Sabe o que é isso? É a alegria do Espírito Santo na sua e na minha vida. A carta aos Filipenses não resolve um problema que nos machuca muito, que machuca você, machuca a mim, que é o problema do sofrimento, mas mostra que tribulações e alegria não são excludentes. Não é porque eu estou atribulado que eu estou triste, e que eu posso viver buscando e tentando suicídio. Não. Eu posso passar. Paulo está mostrando o seguinte aqui, alegria e tribulação não são palavras excludentes. Não explica o problema do sofrimento, porque isso é verdade. Você não consegue entender muitas vezes, porque tantos crentes que são fiéis a Deus, como essa oração que eu acabei de pedir agora pela vida da Joyce, que tem 2 bebês na sua casa, e um câncer está tomando conta da sua vida, e ela foi fazer um exame de rotina, um exame para ver um problema no ombro, e descobriu um linfoma maligno. Serva de Deus, seu esposo presbítero da igreja, trabalhadores na obra. Aí você pode perguntar para mim, por quê? Sabe a resposta que eu te dou? Não sei. Porque essa é a discussão da Teodiceia, que é colocar Deus no banco dos réus, tentando descobrir o seguinte: olha, se Deus é bom, por que a gente sofre? Essa pergunta, talvez alguém fale assim: um dia quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Jesus. Você não vai perguntar para Jesus, sabe por quê? Eu vou perguntar para Jesus o porquê isso, eu quero perguntar algumas coisas para ele. Sabe por que não vai ser necessário fazer isso? Porque o céu é autoexplicativo. Entendeu não? O céu é autoexplicativo. Para começar, quando o nosso corpo for transformado, Paulo diz assim, que vai ser assim, no abrir e fechar de olhos, ou no momento da última trombeta. E nós seremos transformados num corpo glorioso, como o corpo de Jesus.
Você tem essa esperança? Tem essa expectativa no teu coração? O céu é autoexplicativo. Porque lá não vai ter tristeza, não vai haver dor, não vão haver túmulos, não vai haver saudade, não vai haver raiva, não vão haver doenças, não haverão doenças. Quando nós entrarmos no céu, o céu é autoexplicativo. E eu fico imaginando a grandeza de ver Jesus. A fundação da igreja, ela é demonstrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, com embates, com guerras, com prisões. Vocês sabem muito bem que lá aconteceu a conversão de Lídia, lá aconteceu a conversão do carcereiro. A conversão do carcereiro aconteceu num ambiente de milagres, porque ele estava pronto para se jogar em cima da espada, para se matar, para acabar com a sua vida, porque o anjo, perto da meia-noite, enquanto eles estavam cantando hinos, louvando a Deus, o anjo pegou, apertou o controle remoto assim da prisão, assim, ó, já tinha, entenda, viu? E as prisões se abriram. Quando o carcereiro fala assim, ó, eu vou acabar com a minha vida, Paulo fala assim, para, calma, nós estamos todos aqui. Aí o carcereiro pergunta, o que eu devo fazer para me salvar? Ele fala assim, simples, rapaz, nós temos uma mensagem de Deus para a sua vida, você não sabe? 16:31 de Atos, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. É uma mensagem de esperança. Pai, então vamos lá em casa então. Demorou, vamos lá em casa. Eles lavam os vergões dos presos e eles anunciam a Jesus para todos eles. A conversão de Lídia é uma conversão que acontece no ambiente de milagres, mas a conversão daquela mulher endemoniada, aquela moça, é a que traz um problema para Paulo. E percebam o seguinte, você pode falar assim, bom, então eu acredito, pastor, que eles estavam fora da direção de Deus quando eles foram para Filipos. Engano teu. Porque no capítulo de número 16, o versículo de número 9, a Bíblia diz que de noite, numa visão, aparece para Paulo um anjo, ou um varão, um homem da Macedônia, que diz assim, olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Irmãos, Jesus, presta atenção aqui, ó, jovens, presta atenção, Jesus continua chamando. Aleluia. Você não tem noção. Não é emoção. O que eu vou falar não é emoção. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer na nossa vida, nesse lugar. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer através desses jovens. Vocês não têm noção do que vocês serão. Essa é uma palavra de direção de Deus para as suas vidas. Vocês não têm noção. Alguém pode pensar assim, olha, é o seguinte, então Deus, um varão aparece de noite para Paulo, fala para ele assim, passa a Macedônia e nos ajuda, e agora daqui para frente é só vitória. Porque eles estão na direção de Deus, o Espírito Santo impede eles por 2 vezes de ir para outro lugar, eles estão na direção de Deus, engano teu. Escuta aqui uma frase, ó. Estar na direção de Deus não nos isenta de dores. Estar na direção de Deus não nos isenta de sofrimento. Estar na direção de Deus não nos isenta de humilhação. Paulo então, ele explica para a igreja de Filipos a luta dele lá no capítulo 16. Porque no capítulo de número 1 dessa carta que nós fizemos a leitura, a partir do versículo de número 12, irmão, Jesus está aqui. Talvez você não percebeu, mas Jesus, ele está aqui. Eu sei, você sabe, quem está em comunhão com ele está sabendo que ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, grifa, as coisas que me aconteceram, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Versículo de número 14, você pode falar assim, então os irmãos ficaram muito chateados e tristes. Não. E a maioria dos irmãos
estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Diante de toda aquela luta que Paulo está passando, ele fala para a igreja de Filipos assim: sabe as coisas que me aconteceram? Aí você fala assim: que coisas será? E quais? Será que Paulo viveu um momento de tranquilidade na vida dele? Não sabe quais coisas que aconteceram com ele? Eu posso te citar pelo menos uma que contribuiu para o crescimento do Evangelho: a sua prisão por causa daquela mulher que estava possuída por um espírito e saía gritando atrás deles assim: ó, esses que anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. Eu acho que se ela fizesse isso comigo, vaidoso do jeito que eu sou, e eu não sei se você é também, a gente falaria assim: opa, que beleza. Isso mesmo, mulher, grita mais. Eu sou servo mesmo. Paulo, tomado pela presença do Espírito Santo na sua vida, fala assim para ela, assim, em outros termos: cala a tua boca, Satanás. Porque ela gritando servos do Deus Altíssimo naquela cidade, ou naquele lugar, significaria perseguição. O diabo estava usando alguma coisa ali para falar assim: eu vou parar a obra. E sabe como que eu vou parar a obra? Eu vou parar a obra através do elogio. Olha, irmãos, que miséria. A jovem escrava, ela não era uma pessoa, ela era uma ferramenta viva de comércio, porque ela dava lucro. Mas a Bíblia diz que aquele espírito, pelo poder do Espírito Santo na vida de Paulo, sai daquela jovem. Ele vai embora, aquela jovem é liberta. Eles fizeram uma grande obra para Deus. Aí alguém pode falar assim: então eles estão imunes a tudo? Porque a minha visão que eu tinha, talvez você tenha nessa noite, é assim, ó. Eu achava que vindo para a igreja e servindo a Deus, a minha vida eu não passaria por nenhum sofrimento, e aí minha vida ia ser de boa. Mas eu quero te dizer uma coisa: a sua vida não vai ser de boa. Primeira parte, porque agora alguém cantou aqui, os jovens cantaram que nós estamos em... Você está em guerra, você não percebeu ainda? Até fala, eu prestei bastante atenção numa parte que fala assim: eu não tiro a minha farda. Parece que é alguma coisa nesse sentido aí. Quer dizer, eu não tiro o meu EPI, o meu equipamento de proteção individual, para nada, porque eu estou em guerra. Então, significa o seguinte: que fazer uma obra para Deus não nos isenta do sofrimento. Fazer uma obra para Deus não nos isenta da prisão. Fazer uma obra para Deus não nos isenta da tribulação. Só que é o seguinte: na prisão, Jesus está lá. Na tribulação, Jesus está lá. Na luta, Jesus está conosco. Aleluia. Você não entendeu, né? Porque, olha só, havendo-lhes dados muitos açoites, eles fizeram uma grande obra, expulsaram o demônio daquela moça. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão. Muitos o quê? Açoites. Você já tomou algum açoite por causa de Jesus? Já? Já tomou alguma cintada nas costas sem camisa por causa de Jesus? Talvez você fale assim: açoite, essa palavra para mim, isso, açoite. Não, passei por cima dela, nem percebi. Açoite é pegar um reio daqueles que dá em cavalo e dar nas costas com gosto. E lá era uma quarentena. E para que eles apanhassem mais, eles davam 4 quarentenas menos 1. Então quando chegava no 39, para não chegar a 40 e parar, eles começavam 1, 2, 3, 4, 5. E assim foram 4 vezes. Era desse jeito que se apanhava. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Irmão, olha, alguém pode falar assim: eles fizeram uma obra para Deus, agora o que eles recebem? Açoite e cadeia nos pés, no tronco. Só que a Bíblia nos diz no versículo de número 33 do capítulo 16 de Atos: tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite lavou-lhe os vergões. Eu estou sofrendo demais, Paulo estava sofrendo demais, estava passando uma dificuldade muito grande. Mas sabe o que acontece? Quando ele sai da cadeia, o carcereiro leva ele para casa. Deus providencia sempre alguém que vai, olha aqui, presta atenção nisso,
Deus sempre vai providenciar alguém que vai lavar os teus vergonhas. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite. Você não vai passar suas dores sozinho. Porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Eu preciso de alguém. Eu preciso que alguém me abrace. Você precisa ser abraçado. E depois que lava os vergões, a obra não para, irmão. Sabe o que eles fazem? Ele batiza o carcereiro e batiza todos os seus parentes com vergão nas costas, não é? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo. A gente está sofrendo, mas eu te batizo, irmão. Está sofrendo? Continua fazendo a obra. Continua fazendo a obra. Uma grande obra de Deus não os imunizou de serem rejeitados. Não imunizou e não livrou-os da prisão, mas também não imunizou eles de serem rejeitados. Irmão, eu não sei se alguém aqui, eu não vou falar, porque pode ser que as pessoas que estão assistindo ou vão assistir são pessoas que me conhecem, então eu não vou falar, mas você já foi rejeitado? Alguém já olhou para você com ar de rejeição? Olhando para você e falar assim, eu não estou falando num comportamento do mundo, não é isso que eu estou falando, eu estou falando num comportamento cristão, porque as pessoas só têm valor para algumas pessoas quando elas estão fazendo alguma coisa. Depois que elas não estão fazendo, elas perdem o valor. Qual foi a rejeição? Vindo eles, ouvindo-lhes, lhes dirigiram súplicas e tiraram-os para fora e falaram para eles o seguinte: olha, a gente está libertando vocês, mas desaparece da cidade, vocês estão dando prejuízo aqui nessa cidade, porque onde o poder de Deus chega, centro de Umbanda tem que fechar, Satanás tem que ir embora. Pessoas que estão aprisionadas pelo poder deles são libertas e são batizadas com o Espírito Santo, são salvas. Alguém pode pensar assim, bom, acho que foi com educação. Eles falaram assim para eles, assim, olha, por gentileza, se retirem daqui. Não. A ideia desse texto é a seguinte, vocês não são pessoas que nós queremos que fiquem aqui. Vocês são pessoas não gratas. Saiam daqui. A carta serve de alento aos filipenses que no presente passam por tribulações. Olha só que maravilha dessa carta. Olha aqui, presta atenção nesses dois textos. Porque a vocês, a mim, a nós, foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Você pode perder essa parte do Evangelho aqui e depois falar assim, eu não sabia que o Evangelho era assim, mas Jesus não está deixando ninguém aqui enganado. A questão aqui não é apenas crer, a questão aqui é padecer. Eu não estou pregando o Evangelho da desgraça não, de dizer assim, não, você vai ver uma vida de sofrimento só chorando pelos cantos pobrezinhos. Não, a questão é a seguinte, olha, eu creio. Então a primeira coisa que vai acontecer comigo, eu perco a minha vontade, eu não tenho mais vontade própria, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, se agora ouvis estar em mim, eu estou num combate dentro de mim, eu quero isso, mas o Espírito Santo, eu não sei se alguém aqui já percebeu quando uma pessoa é chamada para fazer alguma coisa e ela não faz. Deus chamou ela para pastorear, Deus chamou ela para ser um presbítero, Deus chamou essa pessoa para pregar, Deus chamou ela para fazer alguma coisa e ela fica se esquivando e dá um jeitinho e corre para lá. Eu nunca vi uma pessoa apanhar tanto e sofrer tanto como essa. Porque olha, é assim, tenho chamado, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dentro desse chamado tem o outro chamado, e a uns, Efésios 4:11, Deus chamou para apóstolos,
profetas, pastores, doutores, mestres, para o aperfeiçoamento da obra. Então, quando Deus chama o homem, e quando Deus comissiona esse homem, quando Deus diz para ele: olha, esse homem agora, a partir de agora, dessa chamada, não somente essa chamada específica, mas diante da chamada universal, você não vai apenas crer em Jesus, você vai dizer assim: olha, às vezes você vai pegar o seu bebezinho, igual o João Pedro está com febre, né? Às vezes você vai pegar o seu bebezinho e falar assim para Deus assim: ó, eu já fiz isso com os meus filhos. Deus, pega a febre dele e passa para mim. Quantos pais e mães já não fizeram isso? Pega a dor de garganta dele, Senhor, passa para mim. Eu não sei mais o que eu faço com esse menino a noite inteira, na beira desse berço aqui, esse menino queimando febre. Senhor, passa para mim, passa para mim, passa para mim. Às vezes pode ser que por um ato de milagre Jesus entre com providência e cure ele completamente. Mas às vezes, meu querido, eu vou te dizer uma grande verdade bíblica. Às vezes você vai passar a noite inteira perto dele. Aí você vai falar assim: mas onde está Jesus? Eu te respondo: sabe onde ele está? Enquanto você está cuidando dele, Jesus está cuidando de vocês. Acredita? Tudo nessa vida passa. Hoje eu estou com os meus filhos. Ontem eu estava medindo eles comigo ali à altura, pedindo para as meninas dar uma olhada assim e falar: eu, no meio dos dois, já perdi. Só que mesmo assim eles têm que ficar quietos. Eu já perdi, porque eles passam perto de mim. E agora, antigamente era assim: olha, toda noite eu oro por eles, toda noite eu oro por eles, desde pequenininho. Quando estavam pequenininhos, eu dobrava os joelhos junto com eles, orava, ensinava eles a orar. Agora que eles cresceram, foram crescendo, eu ponho as mãos e oro. Eu percebi que foi assim, 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 assim. Agora eles chegam perto de mim e fazem assim para mim, assim, eu oro assim. Ou então eu fico do lado da porta do quarto, que tem uma subidinha assim para não perder, né? Porque eu também não vou ficar me humilhando tanto desse jeito. Aí eu me ponho as mãos sobre ele assim por cima. Irmão, olha, tudo passa. Tudo passa. Minha esposa não podia ter filhos. Tentamos, não conseguia. Não conseguia. Um dia, no meio do ensaio do círculo de oração, a irmã disse assim: pode parar de orar pelo que você está orando, porque Deus já te concedeu. Amém. Vê o Mateus, vê o Samuel e vê o Natan. Amém. Tá. Tudo passa, querido. Tudo passa nessa vida, tudo passa. Pode ficar tranquilo. Quando Paulo fala a respeito dessa necessidade de se crer e padecer em Cristo, ele está dizendo o seguinte: olha, que há um chamado da igreja à unidade. Isso é o que origina a grande passagem que fala da humildade desinteressada que nós acabamos de ler. Na igreja de Filipos havia essa preocupação, sendo uma carta encantadora, sendo uma carta, além de encantadora, ela foi jamais escrita ou qualquer outra escrita desse jeito. Evidentemente, estar em Cristo constituía para Paulo a própria essência do cristianismo. Que alcance tem essa expressão? Nós estamos falando do estar em Cristo dentro do capítulo 2, versículo 5. Presta atenção. Quando Paulo fala de que o cristão está em Cristo, quer dizer que vive em Cristo como um pássaro no ar, como um peixe na água, como as raízes de uma árvore na terra. Entendeu? Estar em Cristo é viver continuamente na atmosfera e no Espírito de Cristo. É viver num mundo em que cada coisa nos fala dele. É viver uma vida na qual nunca nos sentimos separados dele, nem por um só momento. Eu quero entregar nessa noite a minha vida completamente para Jesus. Eu quero que Jesus faça parte da minha vida completamente. E você? E onde sempre nos sentimos rodeados e favorecidos por sua presença, por sua força, por seu poder.
O cristão é diferente porque sempre, e em todas as partes, é consciente da presença do Cristo que o circunda. Onde você vai, onde nós vamos, nós sentimos a presença de Jesus. Aí você pode falar assim, olha, quando Paulo fala assim, pastor, de modo que haja em vós um sentimento, você pode falar assim, bom, então eu preciso sentir, né? Sentimento aqui não é isso. A Nova Versão Internacional vai traduzir sentimento por atitude. Então não é assim, ó, nós usamos muito assim, né? Nós pentecostais falamos assim, ó, eu estou sentindo de Deus fazer alguma coisa. Eu senti no meu coração de te dar 100 reais, Celso. Sinto, todo mundo sinto. Mas no original essa palavra não é sentir. De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não é sentimento. É assim, ó, de modo que haja em vós a mesma atitude, mas não é só atitude. Pode falar, mas então o que é, meu Deus do céu? Eu vou te explicar. Essa palavra aqui, ela significa um termo que é fronese, de fronel, que significa assim, não permitir que a opinião tenha de si mesmo, ainda que correta, exceda os limites da modéstia. Dirigir a mente para algo, procurar esforçar-se por. Vou explicar. É a atitude de ser. Jonas Madureira fala isso, a atitude de ser, a atitude de querer ser e a atitude de praticar o que quer ser. Presta atenção. Vou resumir. Eu sei que um ato é bom, então olha, descansa nesse texto, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, de sorte que haja em vós a mesma atitude. Então é assim, olha, eu sei que o ato é bom, eu quero realizar esse ato, e eu realizo esse ato. Vou explicar melhor. Eu olho, essa cadeira está quebrada, eu penso assim, tirar essa cadeira, eu sei que é um ato bom. E sabe que eu até quero tirar essa cadeira, mas eu não vou tirar. Faltou um fazer. Então quando fala fronese ou atitude, ele está dizendo assim, eu sei que isso está quebrado, tenho consciência disso, eu quero tirar e eu vou tirar. Então é de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é assim, olha, de sorte que haja em vós o querer fazer, o ter consciência de fazer, o querer fazer e o fazer, todo o meu corpo, todo o meu ser se move em querer fazer aquilo e eu faço. Esse é o oposto do homem miserável de Romanos que quer fazer o bem, mas não consegue. Irmão, olha, você consegue. Esses dias eu falei assim na sala de aula, falei para os meninos assim, olha, é o seguinte, vocês estão conversando. Irmão, tem dia, não sei se, entendo, vou abrir um parênteses aqui, não desconsidero, mas eu não sei se é lua, eu não sei se é o tempo, eu não sei o que é, mas tem dia que a sala de aula, as crianças estão falando mais que a boca. Eles não param de falar, eles não param. E eu falei para eles, é o seguinte, ó, eu vou usar uma estratégia com vocês. Eu vou falar uma vez, e se eu perceber que vocês estão conversando, eu vou diminuir o tom da minha voz e vou começar a falar assim, ó. E quem falar assim, Celso, eu não entendi, eu vou falar, não vou falar, eu vou continuar falando baixinho. Aí eu peguei e fiz essa proposta para eles. Aí eles começaram a conversar, eu comecei a falar, então, gente, é assim. Aí eles falaram assim, mas eu não estou entendendo, fala de novo, dita de novo. Aí eu peguei e fiquei assim. Aí eu ditei de novo. Aí eu estava sentado perto de um menininho e falou assim, ó, Celso, você não consegue ser mal, né? Eu, dentro da sala de aula, eu falei para ele assim, eu não consigo mesmo. Eu não consigo mesmo. Aí você pode perguntar, não, porque você é um anjo? Não, sabe por quê? Porque assim como em mim, em você também, habita o Espírito Santo de Deus. Quando eu vejo eles assim, com dificuldade, escrevendo assim, desenhando a letra assim, eu paro perto das costas deles assim, eu olho e falo assim, eu tenho que estar mais devagar. Eu não tenho como deixar esse menino para fora, para trás, ainda que ele é bagunceiro, ainda que ele dê trabalho, porque eles dão um nó na cabeça da gente. É o oposto do homem miserável que quer fazer o bem, mas não consegue fazê-lo. É a consciência de que uma atitude é correta e justa, é agir
por alguém que deseja fazer o bem e tem consciência do bem. Alguém pode pensar nessa noite assim: bom, então o que significa essa atitude de Cristo? O que é? Como que eu devo praticar ela? É assim, olha, não é esvaziar-se de mim. Alguém fala assim: não, eu vou esvaziar-se de mim. Não, sabe por quê? Porque por natureza, o esvaziamento só cabe a alguém que é plenamente completo. E só há uma pessoa que é plenamente completa, que é Deus. Nós, já por natureza, somos seres vazios, preenchidos única e exclusivamente pela presença do Espírito Santo de Deus. Lembra da figura do homem que tem dentro de si um espaço vazio, que fuma maconha, que cheira cocaína, que bebe, que fica na balada e que tenta se enganar com músicas e dança, e dança, e dança. No outro dia ele acorda e fala assim: que eu quero morrer. Você sabe, você dá uma olhada às vezes nos pulsos de algumas jovens aí fora, os pulsos delas estão todos cortados. Você olha na menina assim e fala assim: mas essa menina tem condições de arrumar um namorado decente, de estar com ele? Aí você olha para ela assim, olha, os pulsos cortados. Você vê os jovens se acabando nas drogas, se detonando nas drogas. Você olha e fala assim: olha, outro dia eu passei perto de uma escola, fiquei olhando, e alguém olhou para mim com a cara feia. Eu olhei para meu colega e falei assim: rapaz, mas você acredita que eu não consigo sentir raiva por essa atitude desse jovem? Que você percebe que Satanás está colocando a mão em cima dele, falando assim: eu vou acabar com a sua vida. É o vazio existencial. Essa atitude de se esvaziar é uma atitude que só pode ser executada por quem é exaltado pelo nosso Deus. Humilhação é esvaziamento daquele que é o Senhor, que é Deus, e que se torna homem e servo. Deus se torna homem, e Ele como Senhor se torna um servo. Deus se torna homem, e como Senhor Ele se torna um servo. Deus, por natureza, Ele é o Senhor. O homem não consegue ser Senhor de nada. O homem só pode ser servo, nunca Senhor. Então você pode falar assim: o que Jesus precisa fazer em mim para que se realize a sua vontade? É o dia que você conseguir entender o seguinte, ó: chegar diante de Deus com as mãos e dizer assim: Senhor, eu sou o teu servo. Eu dei umas voltas aí no mundo, desde quando eu nasci, rodeava para lá, igual tem um vídeo que eu acho tão bonitinho, que está aí na rede social, de um menininho. Ele fala meio enroladinho assim, um gordinho assim, não sei se vocês já viram, e ele fala assim: então irmão, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. E ele fala assim: eu vou para a igreja desde pequenininho. Ele é pequenininho, gordinho assim. Ele fala assim: eu vou para a igreja desde pequenininho. Nossa, vocês veem o que Deus faz na vida da gente. Quando eu era pequenininho, eu só era irmão, mas agora eu sou baterista. Quer dizer, então vamos ver. Aí eu brinco até com meu colega, falou assim: naquela época eu só era irmão, hoje eu sou pastor, mas só era irmão. É a possibilidade de Deus se fazer ou fazer através de nós os seus servos. Eu não sei nessa noite qual é a sua proposta diante dessa atitude, de modo que haja em vós a mesma atitude. Qual a atitude agora? De se transformar num servo. Só que para ser servo, Deus teve que se fazer primeiro homem, porque a atitude para ser servo, o requisito para ser servo é ser homem. Então Deus, Jesus, desce da sua glória, se transforma em homem, desce até a condição de servo e morre numa morte, uma morte de cruz. Quando o homem está plenamente satisfeito em Cristo, então, quando assume a posição de servo. Falei ontem para vocês o que significa essa posição. Essa posição de servo significa assim: olha, a partir de agora, Deus, eu não sei mais o que eu quero. Eu fui fazer um concurso uma vez e eu falei assim: vou fazer esse concurso para ganhar mais. Estava dirigindo a congregação: vou fazer esse concurso, vou ganhar mais, e vou dar o fora, e vou tocar minha vida, e vai ser tudo legal para mim, e glória a Deus, estudei. Falei: agora eu vou. Peguei o meu carro, saí na Via Dutra para São José dos Campos, cheguei numa escola em São José dos Campos para fazer a prova. Aí coloquei os pés assim na escola. Quando eu coloquei os pés na escola,
Bateu uma tristeza no meu coração. O Espírito Santo falou assim para mim, claramente ele falou para mim: quem te falou que eu te quero aqui? Você conhece a voz de Deus? Conhece a voz do seu Senhor? Sabe quando Ele está falando com você? Dentro de mim eu falei assim. Fora de mim eu falei assim, eu mesmo. Mas dentro de mim eu falei assim, estou lascado. Porque eu sei quem está falando comigo. Eu disse para aquele homem, eu estou indo embora, desisto de tudo. Peguei meu carro, retornei para a igreja, sentei no último banco. Era a aula da escola dominical. O Espírito Santo encheu meu coração de alegria. Eu senti a paz de Deus. Sabe quando você vai sentir paz de novo, meu querido e minha querida? Sabe quando que você vai se sentir aliviado dessa dor, dessa tensão, dessa loucura para lá e para cá? Quando você se apresentar diante dele e falar assim: olha, eu sou o teu servo. Eu não quero mais lutar com as minhas próprias forças. Eu não quero. Sempre eu tive um sonho de ganhar mais, um sonho de ser melhor. Só que é o seguinte, Deus tem um plano diferente para a tua vida. E Ele quer que você seja um doulos. Doulos é servo. Alguém que se rende à vontade de outro, dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. Sendo em forma de Deus. Era por natureza da mesma forma de Deus. As grandes características da vida de Jesus foram, e é o que Ele exige de mim e de você nessa noite: humildade, obediência e renúncia. Quer servir a Jesus nessa noite? O rapaz falou assim: olha, eu vou para onde o Senhor for, eu vou também. Jesus fala assim: ó, eu quero te dar um recado, rapaz. As raposas têm cobiça, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer? A ideia do Evangelho nessa noite é assim: olha, eu estou me rendendo. Irmão, olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você quiser tomar conta da sua vida, tomar rédea da sua situação, que continue. Mas a proposta nessa noite é: se entrega. Pergunta antes. Não desejou dominar o homem? Jesus não desejou dominar o homem, mas sim servir. Não desejou seu próprio caminho, mas sim o de Deus. Não desejou sua própria exaltação, mas sim a renúncia a toda a glória pelo bem do homem. Você sabe por que nós cultuamos? Você sabe por que a gente vem aqui hoje? Isso significa que algum dia, mais cedo ou mais tarde, toda criatura do universo nos céus, lembra o texto? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu sei que no céu quem comandava era Zeus. Na terra eu não me lembro, mas debaixo da terra era um outro Deus. Então ele estava dizendo assim: eu destrono esse Deus grego, eu destrono esse Deus grego, eu destrono esse Deus grego, porque não há nenhum nome no céu, na terra e debaixo da terra como o meu. Entendeu, né? Lhe renderá culto. Alguém pode falar: mas por que esse culto? Qual o objeto desse culto nessa noite? Por que a gente está aqui nessa noite? Porque a gente não tinha nada para fazer? Tinha. Muitos até tinham. Quem é viciado ou fanático, ou gosta, ou não gosta muito, ou gosta mais ou menos de jogo, nessa noite está dando uma volta em volta do lago, porque um certo time ganhou. Um denominado time ganhou. E a pessoa estaria muito contente lá fazendo. Não. Mas nós estamos aqui fazendo outra coisa. E nós estamos fazendo isso não é por uma atitude de subserviência ou por uma atitude de... porque eu não tenho nada para fazer, mas é uma atitude de amor. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? E alguém pode perguntar: mas para que passar a palavra 8 horas, 8 e 5, para ficar até 9 horas aqui que está me dando sono? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. E quando a palavra ela é pregada, é Jesus que está sendo transmitido aos nossos corações. E é Jesus que muda a nossa vida. E é Jesus que transforma o nosso ser. Quando nós rendemos culto a Deus,
O culto a Jesus não se joga aos seus pés como uma esmagadora submissão, mas com amor maravilhado. Jesus ganhou os corações dos homens, não se exaltando diante deles com seu poder e dizendo assim: me agrada, seu miserável. Canta para mim, seu miserável. Não. Jesus, ele fez isso no nosso coração, mostrando o amor, se santificando e negando a si mesmo, porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. A gente fica até assim, não sei se você pisa na bola, não sei se você peca, mas eu peco. Talvez, eu não sei. Mas você pisa na bola com Jesus assim e peca. Aí você vem para o culto assim, você fala assim: acho que ele nem vai querer falar comigo, porque do jeito que eu estou, minha vida como é torta, ele nem vai querer falar comigo. Quando você senta assim, a primeira leitura, o primeiro hino, Jesus já fala no teu coração. A primeira palavra Jesus fala no teu coração. Quando você vê, você está assim, Por isso que nós cantamos: porque Jesus me ama, o seu amor nos constrange, ele comove o nosso coração. Eu não posso resistir a um poder como esse, e portanto, o seu nome eu vou encerrar com isso, é sobre todo nome. Sabe o significado desse nome, sobre todo nome? Essa palavra Senhor, que ele é transformado em Senhor, é o Kyrios, é o Senhor sobre tudo, é o Senhor sobre todos. Então, se nessa noite nós temos um Senhor, quantos servos nós temos aqui? Quantos? Cadê? Onde estão os servos? Você não levantou a mão por quê? Porque você não é? Porque você é, ou porque você não escutou? Ou porque você levantou a mão assim e você é meio servo? Então eu levantei só assim, pastor, porque assim eu sou um servo, mas sabe, de vez em quando não. Tome uma decisão nessa noite. Vamos ficar em pé? Eu não vou mais longe, mas tome uma decisão nessa noite. A decisão qual é, pastor? A decisão de ser servo. E eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que quer, se tiver nessa condição, não sei, alguém que quer aceitar ser servo de Jesus e se entregar completamente. Tem alguém nessa condição nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador ou retornar para os caminhos do Senhor? Alguém nessa condição? Vem aqui então, por favor. Já vai alguém ali, Amanda, abraça ela em nome de Jesus. Abraça ela. A igreja fecha os olhos, ora, porque é o momento que nós estamos no que, irmãos, nessa noite? Nós estamos em guerra. A transmissão para agora. Nós vamos parar a transmissão. Tem mais alguém? Mais alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador ou retornar?